Olá pessoal do curso técnico em automação industrial. Nós vamos estudar agora a disciplina de robótica industrial. Essa é a nossa primeira videoaula. Na nossa primeira videoaula, nós vamos falar da introdução da robótica, quem foi o precursor do termo robótica. Vamos falar dos aspectos construtivos, os atuadores, os efetuadores, os elos e os tipos de robô, que são os tipos empregados na indústria de produção. Eu sou o professor Leonardo Nunes, possuo graduação em bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Piauí, formei na turma de 2017.2, tenho o curso de Mecânica e Manutenção de Máquinas Operatrizes pelo Senai e atualmente sou professor do ensino básico do município de Teresina, Piauí, no CEP José Pacífico de Moura Neto, dos cursos de Manutenção Automotiva e Segurança do Trabalho. A nossa disciplina ela está voltada a estudos da robótica industrial, e nela o aluno vivenciará conceitos voltados ao ramo da robótica. Durante a disciplina, o aluno conhecerá os tipos de robôs e onde eles podem ser encontrados e a aplicação de cada robô à sua determinada função. A robótica ela possui uma ampla variedade de aplicação e veremos como podemos implementar o aprendizado nos mais diversos ramos da indústria, ou seja, alimentícia, na indústria metalúrgica, na siderúrgica e em várias outras. Vamos fazer agora uma breve introdução sobre a robótica. E nessa introdução, nós vamos falar de Kael Capek, que foi ele quem utilizou pela primeira vez o termo robota. Robota que passou posteriormente a se chamar robótica. Robota, significa trabalhador compulsório, ou seja, trabalhador escravo. Trabalhador escravo por quê? Porque a máquina que trabalha ali continuamente, sem nenhuma parada para descanso, que isso passou a substituir o trabalhador humano, que ele tinha fadiga, tinha problemas de saúde, devido às várias horas de trabalho. E com relação à ficção científica, ultimamente a gente pode ver vários filmes que vêm abordando robótica, como os Transformers, a gente vê lá os carrinhos que se transformam em robô e voltam e fazem isso vice-versa. A gente tem um filme que foi bastante difundido, que foi O Exterminador do Futuro, e o filme Eu, Robô, que tratou da humanização do robô, ou seja, o robô humanoide. E o Japão, ele é um país que ultimamente tem investido muito na robotização de suas indústrias. Como a gente pode ver, indústrias como a Toyota, a Nissan e a Honda, que produzem carros de altíssima qualidade, porque eles conseguem seguir um padrão contínuo na sua produção. Vamos falar agora dos aspectos construtivos dos robôs, ou seja, são aqueles aspectos que todo robô deve ter, ou seja, a maneira de como ele é construído. Então, todo robô ele possui uma base, ou seja, aquela parte que deve estar em contato com o solo e com o restante da máquina. Os elos, que formam a cadeia cinemática, que o elo mais próximo da base é o elo de entrada e o elo mais próximo do terminal é o elo chamado de elo de saída. As juntas, que fazem o movimento dos elos. O efetuador final, formado pelo punho ou uma garra, que é uma ferramenta, que essa garra ela pode ser de 2 ou 3 dedos ou até 5 dedos em robôs humanoides. E a ferramenta seria, no caso, ferramentas de soldagem, de acosto de parafuso. E os atuadores que podem ser elétricos, hidráulicos e pneumáticos, que nós veremos cada um detalhado futuramente. E os sensores, os encoders, os tacômetros, os lasers e as câmeras. O elo, ele recebe o nome de ligamento ou link. E é uma haste normalmente ligada por uma ou duas juntas. E para incrementar a rigidez no braço sem aumentar o peso, as formas estruturais como uma viga são frequentemente usadas. Ou seja, em vez de você usar uma estrutura sólida num robô, você utiliza uma estrutura vazada. Por quê? Porque você consegue aumentar a resistência desse elo sem aumentar o seu peso. Então, você consegue fazer isso utilizando uma estrutura vazada, que ela tem uma maior rigidez em relação ao seu peso do que uma estrutura sólida. As juntas, elas determinam os graus de liberdade de um robô. Elas podem ser deslizantes, de revolução rotacional, de bola em encaixe ou esférica,
ou junta de 3 juntas rotacionais. As juntas deslizantes, elas são compostas normalmente por 2 hastes que deslizam entre si, ou seja, elas movem-se em linha reta sem girar. E elas deslizam entre si de forma telescópica, ou seja, saindo e entrando uma da outra. As juntas de revolução ou rotacionais, elas giram em torno de um eixo de rotação, como a gente pode perceber na figura aí. Elas abrem e fecham como uma dobradiça. As juntas de bola e encaixe, ou esférica, é a combinação de 3 juntas de revolução. Como a gente pode perceber na figura, é uma junta que gira para frente, para o lado e gira em torno do seu próprio eixo, do eixo vertical. E fazendo uma ligação com os seres humanos, é como se fosse o nosso ombro, que a gente pode girar ele para frente, para trás, para o lado e rodar ele em torno do seu eixo. E juntas de 3 juntas rotacionais. Como assim 3 juntas rotacionais? A gente pode perceber que o efetuador ele gira em torno do seu próprio eixo. A gente tem um eixo ali que está perpendicular ao eixo que o efetuador está girando. E mais acima a gente tem outro eixo de rotação. Então ele permite o movimento de 3 juntas rotacionais separadas, cujos eixos de movimentação se cruzam em um ponto. Os graus de liberdade de um robô são no máximo 6. E os graus de liberdade está relacionado com a capacidade do robô de se posicionar e orientar o seu elemento no espaço. Como a gente pode perceber na figura, a figura possui 3 eixos cartesianos. Então a gente pode fazer o deslizamento em cada um desses eixos, no eixo X, Y e Z, e a rotação em torno de cada um desses eixos, totalizando 6 graus de liberdade que um robô pode ter. Vamos falar agora dos tipos de robô, que são robôs de coordenadas cartesianas ou póstico, robô de coordenadas cilíndricas, robô de coordenadas esféricas, robô escarra e o robô articulado ou antropomórfico. Nós vamos falar agora do robô de coordenadas cartesianas ou póstico, que são robôs que se assemelham a pontes rolantes. Esses tipos de robô eles possuem uma alta precisão, uma velocidade relativamente boa, capacidade de grandes e constantes cargas. Nesse tipo de robô, normalmente são usados efetuadores. Vamos falar agora dos robôs de coordenadas cartesianas ou pósticos. Esses tipos de robôs se assemelham muito com as pontes rolantes. E eles possuem uma alta precisão, uma velocidade relativamente boa, capacidade de grandes e constantes cargas, que normalmente eles usam atuadores hidráulicos, que são aplicados a cargas elevadas, uma ampla área de trabalho, ou seja, possuem um volume de trabalho parecido com um cubo, possuem 3 juntas prismáticas, as 3 juntas prismáticas de deslizamento, como a gente pode perceber, eles deslizam em cada um dos seus eixos e é aplicado principalmente na manipulação e movimentação de cargas. Nós vamos falar agora do robô de coordenadas cilíndricas. Por que robô de coordenadas cilíndricas? Porque o seu volume de trabalho parece um cilindro. Ele possui uma melhor manobrabilidade com relação ao robô de coordenadas cartesianas, uma maior velocidade e possui também uma simplicidade de instalação. E ele também é utilizado quando se necessita ter uma maior acessibilidade para alcançar as cargas atrás do robô. Ele possui 2 juntas prismáticas de deslizamento, que seria a vertical e a horizontal, e uma junta de rotação, que seria em torno do seu eixo. Ele possui um bom acesso às cavidades horizontais, ou seja, se você tem lá uma área, determinada área dentro da sua indústria, então esse tipo de robô ele é bom para você conseguir acessar essa área. Robô de coordenadas esféricas. Ele possui esse nome porque o seu volume de trabalho se assemelha a uma esfera. Ele possui uma boa acessibilidade, grande capacidade de cargas, ou seja, ele é utilizado para o transporte de cargas pesadas, uma ampla zona de trabalho, só que ele tem um problema, ele perde a precisão com cargas pesadas. Se você for fazer o manuseio dele, ou a utilização dele no transporte de cargas pesadas, você perde um pouco da sua precisão. Ele possui 2 juntas de rotação e uma junta prismática. Junta de rotação em torno do seu eixo vertical e horizontal, e uma junta de deslizamento no seu eixo horizontal.
Ele é amplamente usado em operações junto ao centro de usinagem, ou seja, em máquinas CNC e NC. O robô Scar, ele é amplamente utilizado na montagem de peças, na inserção de componentes, principalmente na indústria de eletroeletrônicos. Por quê? Porque ele possui uma grande precisão de posicionamento. Ele é utilizado na montagem de placas de circuito eletrônico e manipulação de pequenos objetos. Ele possui 2 juntas de rotação e uma junta prismática. As juntas de rotação, ou seja, ele possui 2 eixos, os 3 eixos verticais, né? Aí, em relação a 2 eixos, ele faz a rotação e no terceiro eixo ele faz o deslizamento. O robô articulado ou antropomórfico possui uma ampla área de trabalho. Com ele, a gente tem uma grande precisão, pode ser alcançada. Ele é utilizado muito em indústria de chassis. A gente pode perceber que a gente consegue ver esse tipo de robô lá, porque ali deve ser feita uma solda e essa solda deve ser feita com uma precisão relativamente alta. Então, esse é o tipo de robô usado nas indústrias de construção de chassis. Seu controle é mais complexo, ou seja, a programação como é feita no controle do robô antropomórfico, ele é um pouco mais complexo com relação aos outros tipos de robôs. Ele possui uma baixa rigidez mecânica, possui 3 juntas de rotação, como a gente pode perceber, uma junta em torno do eixo vertical e 2 juntas em relação ao eixo horizontal. Realiza tarefas como manipulação de componentes de solda, pintura, automação, linhas de produção, corte, entre outras. E atende aos requisitos da indústria automobilística, pois assemelha-se a um braço humano. As vantagens da utilização do robô são o custo. As indústrias tendem a estar reduzindo o máximo de custos dentro do seu ambiente de trabalho. E uma delas é a automatização do seu processo. É mais barato para ela comprar robôs do que ter trabalhadores lá. Então, você tem menos custo com os robôs. Você tem uma melhoria na sua produtividade, ou seja, você consegue alcançar várias horas de trabalho ininterrupto e você tem também uma melhoria da qualidade do seu produto. Nós humanos, a gente não consegue fazer a mesma coisa várias vezes, sempre do mesmo modo. Já um robô não, ele é programado para fazer aquela tarefa sempre daquele mesmo jeito, então você vai ter um maior controle da qualidade do seu produto. Ele é capaz de operar em ambientes hostis e com materiais perigosos, e isso é prejudicial para as empresas colocarem pessoas para trabalhar nesse tipo de ambiente, então é mais viável colocar um robô, e ele melhora também no gerenciamento da produção. Você não precisa estar fazendo controle da qualidade de componente em componente que é produzido, mas fazer um lote e analisar por estatisticamente. Então, pessoal, foi a nossa primeira videoaula e nós temos agora nossas referências.